Eu já conheci muita gente que não gosta de gente religiosa, não gosta de pessoas que ficam falando em Deus, em coisas espirituais o tempo todo. E quando conversamos com esse tipo de pessoa, e parece que não é difícil entender a razão por que essas pessoas se incomodam tanto com isso. Porque muita gente, ao falar em Deus, parece estar meio que alienado da vida. É como se estivesse fugindo da realidade prática do dia a dia e do sofrimento que a gente vai ter que encarar. E diante de tanta coisa cruel, perversa que acontece dentro daquilo que a gente chama de radicalidade do mal do mundo, a pergunta é se faz sentido esse tipo de espiritualidade superficial, essa espiritualidade de alienação. Isso é verdade em muitos ambientes religiosos. É interessante observar como a Bíblia tem, especialmente nos Salmos, uma visão muito realista dessa situação. O salmista no Salmo 35, um salmo davídico também, vai mostrar que qual é a sua situação de espiritualidade, de relação com Deus, na hora que a experiência mais cruel e terrível aparece diante de nós. Quando a gente, vamos dizer, poderia imaginar que ficaríamos sem ação. Ele vai dizer que ele está enfrentando um problema contra aqueles que são seus inimigos. Não é gente que não gosta muito da pessoa, não. Como diz o verso 7, são aqueles que sem motivo preparam contra mim uma armadilha oculta e abrem uma cova para mim sem nenhuma razão. Ele então está desesperado por essa atitude terrível dos perversos. E quando a gente olha para o mundo que nós enfrentamos, não só de hoje, mas de toda a história, nós precisamos encarar a realidade terrível a que muita gente perdida na sua relação consigo mesmo e com o próprio Criador decide fazer o mal com toda a sua intenção. Como é que a gente lida com isso quando a gente é vítima da injustiça? Quando alguém, por exemplo, passou por um estupro, ou foi assaltado, ou teve um parente morto, ou sofreu o pior tipo de atitude invasiva, destruidora e que aniquila até mesmo o nosso sentimento de autoaceitação. A gente entra numa ruptura com a gente mesmo. É interessante que o salmista vai nos mostrar uma direção de verdadeira espiritualidade. Primeiro, é interessante que ele não trabalha com alienação. Ele claramente fala que essas pessoas fizeram e os chama de perverso, de malvado. É como se tivesse uma libertação, uma possibilidade de, em vez de reprimir o que acontece dentro de si, ele pudesse expressar toda a sua dor com todo o seu grito que vem do fundo do coração. Mas o problema, quando a gente faz isso, quando a gente começa a falar de coisa ruim, isso necessariamente traz um amargo na boca, traz uma espécie de sofrimento profundo interno que às vezes piora. Por isso que a gente luta entre a alienação e o ódio. O Salmo vai exatamente na direção, no meio do caminho, no equilíbrio, para produzir tanto alívio como, ao mesmo tempo, há uma atitude de libertação. Como que isso acontece? Quando o nosso problema é colocado diante de Deus. Ele pede: Senhor, defende-me dos que me acusam. Toma os escudos, sejam humilhados e desprezados quem procura me matar. Retrocedam, que sejam como palha ao vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. Ele pede a Deus e descreve que testemunhas maldosas enfrentam e questionam sobre coisas de que nada sei. Ele fala que os ímpios caçoam do seu refúgio. Ele diz abertamente que esses perversos o sufocam. Ele coloca isso diante de Deus e ele pede aquilo que a gente conhece na história, que é chamado de salmo imprecatório, que eles sejam
devidamente disciplinados pela ação divina. Ele vai dizer: sejam eles humilhados e frustrados todos os que se divertem à custa do meu sofrimento. Cubram-se de vergonha e desonra todos os que se acham superiores a mim. Não deixes, ó Deus, que eles pensem: era isso que queríamos, nem que eles digam: acabamos com ele. Ou seja, na sua dor, ele não tem como lidar com a situação como quem diz: não está acontecendo nada, não está tudo bem. Não, ele coloca todo sentimento difícil numa espécie de busca de justiça. Quando ele se sente vítima da injustiça, toda essa realidade é colocada diante de Deus. Meu querido amigo, minha querida amiga, preste bem atenção. Muitos sentimentos negativos, ruins, perversos, até de vingança, de dor, mesmo que você seja uma pessoa que se considere espiritual, em certas situações, quando as suas expectativas forem frustradas, quando você passar por decepção, isso tomará conta do seu interior. O que você faz? Tem dois caminhos perigosos: destruir-se a si mesmo e ficar curtindo essa dor como uma espécie de veneno mortal no interior, ou voltar-se contra o seu inimigo e fazer justiça com as próprias mãos. Nenhum caminho é aconselhado. O caminho é o abrir sincero e completo e pleno do coração diante de Deus, que permite que expressemos a nossa dor, que sejamos transparentes e sinceros, mas ao mesmo tempo venhamos a reconhecer que a justiça pertence a Deus, que não devemos agir com a instabilidade da nossa própria força, das nossas próprias mãos, porque nós podemos muitas vezes piorar uma situação. O salmista, portanto, desloca isso para Deus. Por quê? Porque a sua esperança está em Deus. E aí vem uma coisa muito interessante quando temos uma verdadeira espiritualidade que surge como lição no momento quando se é vítima da injustiça. Qual é? O problema é que na nossa vida, a nossa maneira de falar com Deus geralmente é superficial, ela é quadradinha, ela é moldada pelas expectativas sociais, ela é estruturada por aquilo que os outros exigem e não por aquilo que Deus quer. É a mesma coisa quando você tem um contato com uma pessoa que é amiga, e você sabe muito bem a diferença quando a gente age e fala da boca para fora para manter convenções sociais e quando a gente abre o coração. Aqui é interessante, porque a maneira como o salmista vai falar com Deus é através de uma santa ousadia. Ele vai dizer: defende-me, Senhor, luta contra os que lutam comigo. Ele vai, vamos dizer, falar com Deus de uma maneira tão corajosa que muitas vezes a gente lê e nem entende. Observe, por exemplo, o verso 22. Tu viste isso, Senhor, não fiques calado. Não te afastes de mim, Senhor. Acorda, desperta, faze-me justiça, defende a minha causa, meu Deus e meu Senhor. Senhor, meu Deus, tu és justo, faz-me justiça, para que eles não se alegrem à minha custa. Ou seja, a maneira de falar com Deus já não segue clichês, já não é refém de uma espiritualidade mais ou menos hipócrita ou puramente marcada pela expectativa dos outros que estão à nossa volta. Por que é tão bonito e tão interessante ouvir a oração de uma criança? É como aquela criança que na hora de agradecer pelo almoço em casa diante dos pais diz: obrigado, papai do céu, pela comida, ou menos pela couve, que o senhor sabe que eu não gosto. Todo mundo dá risada, mas aí está a grande sabedoria. Em que medida o nosso relacionamento com Deus é distante, marcado por expectativas sociais e não representa a nossa bendita coragem e ousadia de aproximar-se de Deus como quem é da casa. Aqui o salmista desloca-se nessa direção depois de passar por essa situação de injustiça na sua vida. É interessante os caminhos que Deus usa para nos livrar
levar a uma situação de espiritualidade amadurecida. E para encerrar, é interessante que esse salmo dolorido, esse salmo que é terapêutico, esse salmo que luta contra aqueles que estão aí querendo destruir a vida do salmista, ele vai mostrar um amadurecimento, um alvorecer aí matinal, uma espécie de brilho de uma nova alvorada cheia de esperança. Veja só que coisa. O verso 9, aguardando a ação divina, diz: então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará: quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. O salmista agora vai passar por uma apropriação da sua relação com Deus, que se transforma em esperança, em expectativa diferenciada que alimenta a força da vida. E para encerrar, é tão impressionante a sabedoria por trás do texto sagrado, mesmo quando somos vítimas da injustiça. Ele termina de uma maneira absolutamente impressionante. Ele diz, no verso 27, cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência. E sempre repitam, o Senhor seja engrandecido, Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Oração verdadeira, proximidade adequada com Deus e louvor absolutamente confiante e permanente surgem quando experimentamos verdadeira espiritualidade, mesmo em situações terríveis como ser vítima da injustiça, passar por sofrimento incompreensível. Este é o caminho impressionante e às vezes incompreensível que vemos em Salmos quando pensamos em verdadeira espiritualidade.